Olá pessoal, eu sou Ivani Sanches, aqui do canal Gato na Panela. Faz tempo que a gente não conversa, né? Então hoje eu venho conversar com vocês sobre aquilo que a gente come. Normalmente eu faço receitas, coloco para vocês apreciarem, mas hoje eu vou falar daquilo que a gente come. Vocês já ouviram falar que nós somos aquilo que comemos ou você é o que você come? Existe até uma série da Netflix falando e mostrando muitas verdades sobre isso. Então é bom a gente lembrar que o que comemos desempenha um papel fundamental na nossa saúde. E nada mais importante que a nossa saúde, né? Os alimentos fornecem nutrientes essenciais como vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos e gorduras que são vitais para o funcionamento do corpo humano. Então, nossas refeições são a energia necessária para as nossas atividades diárias. Se a gente não comer, a gente não vai ter força para estudar, força para trabalhar, nem para se levantar da cama. Então, aquilo que a gente come ajuda no controle do peso, regula o açúcar no sangue, influencia na saúde do sistema imunológico, digestivo, cardiovascular e outros tantos. Existe uma diversidade cultural e fundamentação científica para isto. O que eu vou falar nos próximos momentos para vocês a respeito dos alimentos que a gente consome, não quero dizer que eu sou autoridade no assunto. É uma pesquisa com fundamentação científica importante. Nada daquilo que eu disser vai substituir a necessidade de você fazer consultas médicas periódicas, verificar como está a sua saúde e cuidar sempre. Então, aquilo que eu vou falar é apenas para que possamos conduzir a nossa alimentação de uma forma mais adequada, mais saudável. Eu não vou falar também em dietas. Você pode estar acima do peso, abaixo ou no peso ideal. Mas o que é o peso ideal? É aquele em que você está saudável, não é mesmo? Ter 2 ou 3 quilos a mais não significa que você esteja obesa, não significa que você não esteja saudável. Aproveitei para tomar um pouco d'água. Eu começo a falar, a garganta começa a reclamar. Afinal, é uma garganta de 50 anos de educação. Vocês fazem ideia do quanto um professor fala? Imaginem vocês que houve uma época que eu dava 60 aulas por semana. Era aula de tanta coisa que às vezes eu esquecia, entrava numa sala, ia dar aula da outra e assim por diante. E acabava em riso dos alunos. Mas nisso a nossa garganta vai sofrendo, né? E falando em alimentação, a água é muito importante para o nosso organismo. Então nós temos que tomar pelo menos 1 litro de água por dia, é o que dizem. Tem gente que fala 2, eu não consigo. Eu procuro tomar bastante água, mas nunca cheguei aos 2 litros, nem perto disso. Quando a garganta começa a reclamar, eu começo a tomar água. Bom, voltando à alimentação, existe uma fundamentação científica, então os cientistas se preocupam em analisar, em estudar, em colocar para nós aquilo que eles aprenderam. Nós não podemos negar a ciência. Então, se a ciência diz
que a laranja tem vitamina C, nós vamos acreditar que a laranja tem vitamina C. Se a ciência diz que a vitamina C faz bem para o nosso organismo, nós vamos acreditar. Eles são os cientistas. Eu não posso acreditar nos achismos. Também não posso dizer para vocês que a melhor dieta é a vegana, é a vegetariana ou qualquer outro tipo de dieta. Eu acho que cada região, cada país, cada localidade do nosso Brasil, que é tão grande, tem um tipo de alimentação diferente. E a gente não pode negar que todas elas são importantes para o organismo e para a nossa saúde. Então, cuidar da nossa alimentação é cuidar de nós mesmos. E a nossa alimentação pode impactar positivamente a nossa qualidade de vida, momentânea ou a longo prazo. E isso é importante para a gente. Se nós tivermos uma boa qualidade de vida, nós não vamos adoecer, não é mesmo? E o importante é ter saúde. Eu falei há pouco para vocês da minissérie da Netflix. Não estou fazendo propaganda da Netflix, não estou ganhando nada para isso. Eu acho importante. Se você não assistiu e tiver a oportunidade, assista, que é bem interessante. Então, é a dieta dos gêmeos. Então, são gêmeos submetidos a dietas diferentes, dietas e estilos de vida por 8 semanas, em um experimento científico exclusivo. Então, qual era o objetivo? O objetivo era investigar como os diferentes alimentos afetam o corpo humano. Então, a série mostra, as mudanças físicas e mentais entre os irmãos, de acordo com suas escolhas alimentares. E essas escolhas acabam mostrando que influenciaram, sim, o bem-estar de ambos. Então, com a pesquisa dos gêmeos idênticos em ambientes semelhantes, permitiu superar barreiras mesmo em uma amostra pequena. Ela nos faz refletir muito mais em relação à nossa alimentação e à nossa saúde. Mais uma vez, então, é importante a gente observar, a gente cuidar daquilo que a gente come, da qualidade daquilo que a gente está consumindo, Porque o nosso organismo é uma máquina que precisa ser cuidada. Se essa máquina não for bem cuidada, ela vai começar a dar defeito. Começa a dar defeito até a hora que para, e nós não queremos parar, Pelo menos não tão cedo. Então, gente, eu vou falar um pouquinho dos alimentos aí para frente, não me mostrando, mas falando sobre eles. Mais tarde eu volto para a gente concluir o pensamento. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a origem da expressão "você é o que come". Atualmente a gente ouve bastante, mas a gente não tem noção de que é muito antiga, Ela deriva de uma superstição antiga que é praticamente universal, falada em todo mundo. Então, é uma crença que sugere que poderíamos absorver qualidades físicas e morais de um alimento. Por exemplo, acreditar que comer pata de urso nos tornaria mais fortes, Já se acreditou nisso e talvez haja quem ainda acredite. Embora possamos pensar que não estamos mais sob
a influência desse tipo de pensamento, ainda refletimos muito sobre as nossas escolhas alimentares, não é mesmo? Bom, pelo menos a grande maioria da população. Quando nós comemos, os nutrientes não se depositam diretamente em nosso corpo da forma como imaginamos. As gorduras, proteínas e carboidratos se quebram em pedacinhos menores no trato intestinal e acabam sendo absorvidos pela corrente sanguínea. Vocês podem imaginar os pedacinhos que os alimentos são quebrados? Difícil, né? Bom, a gordura que ingerimos, ela não se deposita imediatamente em nossos reservatórios. Precisamos de gordura saturada para revestir os nossos neurônios. Acho que os meus estão precisando bastante. Revestir os nossos neurônios. Somos onívoros, ou seja, nós comemos de tudo. E isso vai fazer uma diferença muito grande. Então vamos desconstruir alguns mitos. Na verdade, não é verdade que uma pessoa magra só coma alimentos magros ou que uma pessoa gorda só coma alimentos gordurosos. Devemos evitar colocar rótulos nos alimentos, como engordativos, com bases no seu teor de gordura. A relação entre o que comemos e a nossa saúde é muito mais complexa do que simplesmente absorver as qualidades dos alimentos. Então, vamos pensar. A laranja faz muito bem para a saúde. Então, se a gente ingerir 1 ou 2 laranjas por dia, ótimo. Mas se você sentar e ingerir uma bacia de laranjas, não vai cair bem para o seu organismo. Os pães têm carboidratos, os carboidratos nos dão energia. Mas a gente vai comer quantos pães por dia? E com que periodicidade, né? Então vamos pensar na quantidade e na qualidade daquilo que consumimos. Então, nós precisamos lembrar não só de fazer escolhas dos nossos alimentos, como também da quantidade daquilo que ingerimos. Bom, eu falei bastante em nutrientes, mas você sabe quais são os nutrientes que o nosso organismo precisa e que são essenciais para o funcionamento adequado do nosso corpo? Então é bom saber que eles são classificados em 3 tipos principais. Os nutrientes que são energéticos, aqueles que te dão força, vontade de trabalhar, de caminhar, de brincar, etc. Em primeiro lugar estão os carboidratos. Eles são fontes de energias para o organismo e podem ser encontrados em alimentos como açúcar, mel, pães, que eu já falei para vocês, o arroz, milho e todos os tipos de massa. Outro tipo, os lipídios. O que são os lipídios? Eles são a reserva de energia. Então, os lipídios, eles participam da construção das membranas celulares, também na produção de hormônios, como isolantes térmicos. Onde que eles podem ser encontrados? Eles podem ser de origem vegetal, como o amendoim e soja. Não gosto muito de soja, mas de amendoim eu gosto bastante. Ou de origem animal, como manteigas e carnes gordas. Então, de vez em quando é bom a gente comer um pedaço de carne gorda. Então, quem quer emagrecer não pode eliminar tudo de uma vez.
Aí a gente tem os nutrientes construtores ou plásticos, que são as proteínas. O que são as proteínas? Elas são essenciais para a constituição de enzimas, anticorpos e hormônios. As proteínas também têm funções variadas, como fornecer energia, estruturar células, regular processos metabólicos, produzir hormônios. E onde que elas se encontram? Elas se encontram nos ovos, em carnes, em soja e feijão. E nós temos o terceiro grupo, que são os nutrientes reguladores. São as vitaminas, em primeiro lugar. Então, substâncias orgânicas que regulam funções no organismo. Não são sintetizadas pelo corpo e devem ser obtidas através da alimentação, principalmente. Onde é que a gente encontra as vitaminas? Nas frutas, nas verduras, legumes, carne, leite, cereais, ovos. E os sais minerais? Os sais minerais são essenciais para o funcionamento do corpo. Fornecem elementos químicos como ferro, sim, nós temos ferro no organismo, fósforo, cálcio, que faz muito bem aos ossos, e enxofre. Enxofre lembra aquele, de chifrinho, mas não é desse enxofre que estamos falando. Assim como as vitaminas, não são produzidos pelo organismo humano. Então, nós temos que ingerir através da alimentação adequada. Então, em resumo, os nutrientes desempenham papéis vitais para fornecer energia e manter o nosso corpo funcionando corretamente. Vamos conhecer um pouco dos frutos da terra. Alguns alimentos têm exatamente as vitaminas, nutrientes e sais minerais que o nosso corpo precisa. Balancear a nossa alimentação e ingerir os alimentos certos vão ajudar a cuidar da nossa saúde. A banana tem grande quantidade de proteínas, vitaminas e nutrientes, ajudando a diminuir consideravelmente a ansiedade, o estresse e o medo. Alguns estudos recentes apontam que a banana ajuda a regular o ciclo menstrual. Então, comer 2 bananas por dia pode ajudar na regulação. Além disso, ela é rica em potássio, tornando uma excelente fonte de energia. Vocês já perceberam como os atletas gostam de comer banana? Além do potássio, a banana é rica em cálcio, ferro, o que ajuda a combater a anemia. Também protege o estômago das úlceras e mantém o trânsito intestinal, além de outros benefícios. Então, vamos comer bananas? A pera é uma fruta rica em magnésio, fósforo, selênio, fibras, vitamina A, C e vitaminas do complexo B. Ela estimula a circulação, reduz a pressão arterial e possui ação digestiva. É originária da Europa e da Ásia. Consumir uma pera por dia é uma forma simples de aumentar a ingestão de nutrientes. Uma pera média contém quantidades significativas de vitaminas. Acredita-se que as primeiras laranjas foram cultivadas no leste da Ásia há milhares de anos. Porém, elas são encontradas no mundo todo. No Brasil, por exemplo, a laranja-pera é a mais consumida.
A laranja é uma fonte natural de fibras, vitamina C, tiamina, folato e antioxidantes, além de ser um incrível anti-inflamatório. Esses componentes fornecem uma série de benefícios para a saúde. O limão é típico da região sudoeste da Ásia e foi disseminado por toda a Europa quando os árabes conquistaram a Pérsia. Devido à grande quantidade de vitamina C, foi usado pela Marinha Britânica para combater o escorbuto em 1742. O limão traz muitos benefícios para a saúde. Previne o envelhecimento, a formação de pedras nos rins, deixa a pele mais bonita, aumenta a imunidade, estimula a síntese de colágeno, criando tecidos mais fortes e elásticos. Auxilia na absorção de ferro, motivos para se usá-lo não só em sucos, mas também em pratos diversos. O kiwi é um fruto originário do sul da China. No Brasil, ele foi introduzido em 1971 pelo Instituto Agronômico de Campinas. Ele recebeu esse nome em homenagem à ave kiwi, que é o símbolo da Nova Zelândia. O kiwi apresenta uma série de importantes propriedades nutricionais, destacando-se por ser uma fruta com grande quantidade de vitamina C. O kiwi é uma planta arbustiva, ou seja, uma trepadeira. Os frutos são produzidos entre 3 e 5 anos após o plantio, bastante produtivos se forem manejados de maneira correta. Essa é a kiwi da Nova Zelândia. Não é bonitinha? O caqui é originário da Ásia, especificamente nos territórios da China e Japão. A cultura do caqui foi introduzida em São Paulo em 1890, mas a sua expansão só ocorreu a partir de 1920, com a chegada dos imigrantes japoneses. Eles trouxeram o domínio da produção e novas técnicas. É uma árvore que chega a alcançar 12 metros de altura. Consumir caquis com regularidade ajuda a manter a saúde cardiovascular. Isto porque a fruta contém antioxidantes que combatem os riscos de doenças no coração. Vamos comer caqui? A jabuticaba é fruto da jabuticabeira, que é uma árvore originária do Brasil. É uma frutinha pequena, de casca roxa e polpa branca, muito saborosa. Contém ferro, vitamina C, B, B2, B3 e carboidratos. A árvore é nativa da Mata Atlântica. Ela floresce de setembro a dezembro, a partir do 6º ano de plantio. Chega a medir 7 metros de diâmetro. Sabe o que é isso? É consumida ao natural e utilizada na preparação de vinhos, licores, geleias, sucos, vinagres e uma variedade enorme de sobremesas. Vamos experimentar receitas com jabuticaba? O mamão foi descoberto pelos espanhóis no sul do México e em regiões da América Central. Chegou ao Brasil por volta de 1587, sendo o estado de São Paulo um dos maiores produtores nacionais, principalmente até meados de 1970. Há cerca de 57 espécies de mamão no mundo. Os mais encontrados no Brasil
são do tipo papaya e formosa. O chá de folha de mamão pode ajudar na limpeza hepática, na prevenção do câncer de fígado, icterícia e cirrose hepática. O leite do mamão é um comprovado acelerador do processo de cicatrização, inclusive em feridas contaminadas. Na indústria, é usado em processos de clarificação de cerveja e ainda como amaciante de carnes. Mas cuidado, apesar de tantos usos, sua presença no fruto também está relacionada a alergias. O mamoeiro também aparece nas artes. A tela O Mamoeiro, de 1925, da modernista Tarsila do Amaral, pertencente ao acervo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, nos mostra isso. É uma obra de arte conhecida no mundo todo. O abacaxi já era cultivado pelos indígenas em extensas regiões do Novo Mundo, antes da sua descoberta pelos europeus. Acredita-se que os nativos do sul do Brasil e Paraguai disseminaram o abacaxi na América do Sul. Eventualmente, acabou por alcançar o Caribe, a América Central e o México. O abacaxi ajuda na perda de peso, regula a pressão arterial, favorece o rendimento físico, previne o desenvolvimento do câncer por ser rico em compostos antioxidantes como vitamina C, polifenóis, carotenos, taninos e bromelina, que evita o desenvolvimento do câncer em várias partes do corpo. Além disso, evita doenças cardiovasculares, atua como anti-inflamatório, evita a formação de coágulos e há quem diga que o abacaxi pode ajudar também no desempenho sexual. Você pode consumir o abacaxi in natura ou em sucos, refrescos, geleias, várias receitas, tanto doces como salgadas. Experimente! O morango foi criado pela primeira vez na Bretanha, no noroeste da França, isto na década de 1750. E ele foi criado por meio de um cruzamento de Fragaria virginiana do leste da América do Norte com a variedade Fragaria chiloensis, que fora trazida do Chile por Amédée François Fraisier em 1714. No Brasil, o morango chegou por volta do ano de 1930 e foi trazido por colonos italianos até a cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. A China e os Estados Unidos atualmente são os maiores produtores mundiais do morango. Você sabia que no morango as frutas são os aquênios, aquelas sementinhas que ficam na polpa? Além de uma fruta pouco calórica, apresentando cerca de 38 calorias por 100 gramas, é rico em vitamina C, A, E, B5 e B6. Os principais minerais presentes no morango são cálcio, potássio, ferro, selênio e magnésio. Em resumo, os principais benefícios do morango, além do sabor que é delicioso, ele traz grandes benefícios para o coração, diminui os riscos de demência, força para o sistema imunológico, controla o açúcar no sangue, tem efeitos anticancerígenos, protege a pele, ajuda no tratamento da osteoartrite, auxilia em dietas pouco calóricas. E você pode consumir o morango in natura ou em tortas e bolos deliciosos, mousses, sorvetes, licor
Enfim, e uma variedade de receitas deliciosas. Aproveite e faça suas receitas criativas e nos conte. Pelo que se sabe, a amora originou-se na Pérsia, porém hoje ela está espalhada por todo o mundo, principalmente na Ásia, Europa, América do Norte e em outras regiões de clima temperado. É uma frutinha altamente nutritiva, de sabor doce e um pouco ácida. Ela é composta de 85% de água e vários minerais e vitaminas. Essa fruta é indicada no controle de hemorragias, da pressão arterial, além de exercer uma função antioxidante. Além desses, os outros benefícios da amora vem porque ela é rica em antocianina, uma substância que contém efeitos anti-inflamatórios. Como resultado, ajuda no emagrecimento, na imunidade, no bom funcionamento do intestino e também previne anemia e o envelhecimento precoce. Tudo isso sem falar que você pode fazer tortas, bolos, geleias, licores saborosos. Ou pode comprar produtos feitos de amora que você encontra facilmente no comércio. Experimente! A uva é originária da Ásia e uma das frutas mais antigas utilizadas na alimentação humana. Existem mais de 60.000 variedades da fruta. A cor, o sabor e o tamanho variam de acordo com cada espécie. No Egito foram encontrados os principais registros do vinho, especialmente pinturas e documentos datados de 3.000 a 1.000 a.C. Neles era possível observar como ocorria a plantação das parreiras, a prensa com os pés depois da colheita, a fermentação até o armazenamento. A uva da família botânica Villaceae é considerado o fruto mais antigo da humanidade. É oriunda do oeste da Ásia e da Europa Central. Há fósseis de um tipo selvagem, com alegados 60 milhões de anos. Diz também a história que depois do dilúvio, a videira foi a primeira planta que Noé cultivou. Será que ele também gostava de vinho? Acredita-se que o surgimento da fruta esteja associada à região da Eurásia, especificamente no Cáucaso e áreas próximas, que incluem a atual Geórgia, a Armênia, o norte do Irã e a Turquia Oriental, 6.000 a.C. A introdução da videira no Brasil foi realizada por Martim Afonso de Souza, que trouxe as primeiras videiras para a capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo, em 1532. E quais são os benefícios da uva? Como todas as frutas, o consumo de uva traz benefícios para a saúde. E entre eles, a melhora do sistema imunológico, faz bem ao coração, previne o câncer, melhora o sistema digestório, ajuda a evitar infecções, previne a anemia e faz bem para as grávidas, combate o envelhecimento precoce, faz bem para os ossos. Com a uva você também pode fazer deliciosas geleias, mousses, tortas, sucos e degustar o vinho, que é maravilhoso. Aproveite!
O figo possui uma quantidade significativa de sais minerais, com destaque para potássio, cálcio e ferro, que são muito importantes para a formação óssea e boa regulação do organismo humano. Também possui alto poder antioxidante e vitaminas A, B1, B2, C, K e E em sua composição. Quais são os benefícios do figo? Bom, ele previne e controla o diabetes, ajuda no emagrecimento, protege o coração, controla a pressão arterial, ajuda a reduzir o risco de câncer, auxilia na constipação intestinal, previne o envelhecimento precoce da pele e mantém a saúde óssea. As folhas de figo são muito usadas na comida mediterrânea para se preparar charutos com uma mistura de carne moída e arroz, enquanto que na Ásia se utilizam as folhas para se fazer conservas e até mesmo frituras empanadas, como o tempurá japonês. A figueira é citada desde a Bíblia no Antigo Testamento. Com o pecado, Adão e Eva lançaram mão de folhas de figueira para cobrir a nudez de seus corpos, quando na verdade era a alma que havia sido completamente despojada da santidade na qual foram criados. Além disso, eles acobertaram-se entre as plantas, a fim de se esconderem de Deus, como se isso fosse possível. Portanto, daí vem o significado espiritual da figueira. Em algumas tradições espirituais, as pessoas consideram a figueira como uma árvore sagrada, representando a árvore da vida ou a ligação entre o céu e a terra. Sua longevidade e resistência simbolizam estabilidade e força interior. A figueira tem um significado espiritual positivo. Suas folhas em forma de coração também estão associadas ao amor e à paixão. Além disso, várias histórias religiosas e mitológicas mencionam a figueira atribuindo-lhe papéis importantes e representando conceitos como sabedoria, proteção e conexão com o divino. As figueiras não florescem do mesmo modo como as macieiras ou os pessegueiros. Suas flores se abrem dentro de uma vagem em formato de pera, que mais tarde amadurece e se converte no fruto que comemos. Além do que preconizam as tradições espirituais, você pode fazer muitas receitas com figo. Por exemplo, você pode fazer figo assado com queijo e outros ingredientes, figo cristalizado, figo caramelizado, compotas de figo, licor de figo feito a partir das folhas, com cachaça também, evidentemente, e tudo mais que a sua imaginação puder criar. A cereja é uma fruta originária da Ásia. É uma fruta pequena, arredondada, de cor vermelha e com polpa macia e suculenta. Rica em vitamina A, B e C, além de conter cálcio, ferro, fósforo e proteínas, o fruto da cerejeira é muito apreciado por combater os radicais livres e ajudar na digestão. Além destes benefícios, a cereja reduz o risco de doenças cardiovasculares, auxilia na recuperação pós-treino, alivia os sintomas de artrite gota, melhora a qualidade do sono, melhora a saúde dos olhos, o funcionamento do sistema digestivo e a saúde da pele. O Brasil não produz a fruta em escala comercial, por causa do nosso clima,
Os principais produtores são os países europeus, Estados Unidos, Japão, Chile, Argentina e Canadá. É uma pena porque as cerejeiras são árvores lindíssimas quando florescem. Eu tive o privilégio de estar em Kyoto, no Japão, na primavera, no dia que as cerejeiras floriram. Até hoje a emoção é grande quando me lembro. Além de poder ser consumida ao natural, a cereja pode ser ingrediente para a preparação de conservas, compotas, sobremesas, geleias e coquetéis. E pratos salgados também. O tender nas saladas você pode colocar. Então, crie as suas receitas e mande para a gente. A carambola é originária da Índia, mas atualmente cultivada em todo o Brasil. Ela contém vitaminas A, B e C. Chegou ao Brasil no início do século XVIII. Inicialmente ela era plantada majoritariamente no Nordeste, mas atualmente é cultivada em praticamente todo o território nacional. Ela auxilia o sistema imunológico na defesa do organismo e ajuda a reduzir a taxa de glicose no sangue. É uma fruta exótica que contém ótimas quantidades de antioxidantes como flavonoides, ácido gálico e ipcatequina. Além disso, a carambola tem excelentes quantidades de água e fibras, que ajudam no bom funcionamento do intestino, eliminam o excesso de líquido corporal e prolongam a saciedade, promovendo o emagrecimento. Tem sabor agridoce, podendo ser utilizado em preparos de doces, sucos, drinks, licores e na composição de saladas. Tem um sabor bem gostoso. Experimente e crie suas receitas e conte pra gente. O maracujá é um fruto produzido pelas plantas do gênero Passiflora. O maracujazeiro é originário da América tropical e possui mais de 150 espécies. As espécies mais cultivadas são do maracujá amarelo, do maracujá roxo e o maracujá doce. As primeiras referências do maracujá no Brasil foram feitas no século XVI. Foi uma citação na obra Tratado Descritivo do Brasil de 1587, do português Gabriel Soares de Souza. Ele fez uma referência ao maracujá como sendo uma planta com múltiplas potencialidades alimentares, ornamentais e medicinais. Além da ação calmante natural pelo qual ele é famoso, o maracujá age como antioxidante. É fonte de vitaminas A, C e muitas do complexo B e fornece minerais como cálcio, ferro, fósforo e sódio. A sua casca é rica em fibras e as sementes agem como vermífugo. Além de todos esses benefícios e essas propriedades citadas do maracujá, nós podemos fazer inúmeras receitas que são deliciosas. Você já deve ter provado o suco, o licor de maracujá, já deve ter colocado em saladas, não é o mais usual, mas a gente pode usar, nos sorvetes de maracujá, mousses, pudins, bolos, pães, pavês, acompanhamento a carnes, brigadeiro
e em mais um sem número de receitas que você pode fazer acrescentando aquilo que a sua imaginação e sua criatividade te indicar. Faça sua receita e compartilhe conosco. A tangerina é uma fruta cítrica cultivada em todo o mundo, mas acredita-se que ela seja originária do Sudeste Asiático. Ela pode ser utilizada no preparo de diversas receitas, como geleias, bolos, pudins, mousses, tortas e até mesmo brigadeiros. Existem vários tipos de tangerina, incluindo a mexerica, bergamota, poncã e clementina. Provavelmente as tangerinas só chegaram na Europa em 1805, com algumas poncãs que começaram a ser cultivadas na Inglaterra e depois foram para a Itália, por onde se espalharam por todo o Mediterrâneo. Ela chegou ao Brasil, especificamente a variedade poncã, com os colonos portugueses em 1892. Em relação aos benefícios para a saúde, as tangerinas ajudam a diminuir a absorção de gordura dos alimentos, com isso evitando doenças cardíacas, como arteriosclerose, derrame, pressão alta e infarto. Ela também melhora a saúde das artérias com seu alto teor de antioxidantes. De forma geral, auxilia na diminuição do colesterol ruim com as fibras presentes em sua composição. Tudo isso auxiliando de modo geral o fortalecimento do sistema imunológico. A tangerina é considerada exótica e tem seu cultivo datado de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Você pode experimentar fazer algumas deliciosas receitas com tangerina. Que tal fazer um bolo de tangerina bem fofinho? Quando for fazer um frango, experimente um molho feito de tangerina também. E o ceviche de salmão deve ficar maravilhoso com suco de tangerina. Já pensou em fazer salada? Já experimentou o licor de tangerina? Do suco eu nem vou falar, o que é comum, né? Você já teve a oportunidade de ver um pé de tangerina florado? Já refletiu na beleza das suas flores, como surgem os frutos? Existe um estágio de desenvolvimento floral. Primeiro, vêm os botões verdes cobertos pelas folhas. Depois, os botões verdes cobertos pelas sépalas. A seguir, os botões brancos, alongados, chamado cotonete. Depois, as flores abertas, que são lindíssimas. E a seguir, as pétalas caem e vem a frutificação, a tangerina que você saboreia. Não é fantástico? A ameixa é uma fruta doce e aromática. Surgiu na Ásia há mais de 2000 anos. Foi trazida para o Brasil pela primeira vez em 1648, quando os portugueses trouxeram mudas da África para plantar na região de São Paulo. Desde então, ela se espalhou por todo o país e é encontrada em vários estados brasileiros. As 4 principais variações da ameixa são a amarela, a preta, a verde e a vermelha. A primeira, ou seja, a amarela, é conhecida como néspera
e dela podem ser consumidas a polpa e a casca. A segunda, a ameixa preta, é rica em antioxidantes e vitaminas. A verde é muito usada na confeitaria e a vermelha tem ação anti-inflamatória. Todas as espécies contêm minerais como magnésio, potássio, ferro, zinco, cálcio e fósforo. Portanto, beneficia também a visão, o sistema imunológico e o fortalecimento ósseo. Também ajuda a controlar os níveis de açúcar e colesterol, previne a anemia e auxilia a perda de peso. A ameixa preta solta o intestino, não apenas por ser rica em fibras, mas também por ser uma fonte de sorbitol, um adoçante natural que possui propriedades laxativas e pode, portanto, auxiliar na motilidade intestinal. Além dos benefícios para com a saúde, você pode fazer receitas saborosas com a ameixa, além de consumi-la ao natural. Que tal uma torta de ameixa? Ou ameixas em calda, um tarte, um manjar, mousses, pudins, cobertura para bolos e tortas. Quem nunca saboreou um delicioso manjar branco com calda de ameixas ou um sorvete bem geladinho? E para terminar, eu vou falar em uma outra iguaria muito saborosa, que é o licor de ameixas. Se você ainda não provou, prove. Você pode fazer em casa ou comprar no comércio local. A manga é uma fruta que tem uma história rica e fascinante. Vamos explorar alguns aspectos. Ela se originou na Índia e sua história remonta a mais de 4.000 anos. Acredita-se que a fruta tenha sido cultivada pela primeira vez no nordeste da Índia, nas regiões como Assam e Bihar. De lá, a manga se espalhou para outras partes do mundo, como o Sudeste Asiático, a África e as Américas. A chegada da manga ao Brasil se deu pelas mãos dos portugueses e espanhóis, pois eles tinham se apaixonado por essa fruta. E então, no século XVII, ela encontrou seu caminho para as colônias da América. Atualmente, as mangas são comuns em todo o Caribe, no Brasil e até nos cantos mais quentes das nações andinas, como o Peru. A manga é uma fruta que traz inúmeros benefícios para a saúde. Ela ajuda a melhorar o funcionamento do sistema digestivo, pois tem fibras solúveis. Ajuda a combater a gastrite devido à presença de compostos antioxidantes. Também ajuda a controlar a glicemia, mas deve ser consumida com moderação. Tem ação anti-inflamatória e outros compostos. Fortalece o sistema imunológico também, pois tem vitaminas e sais minerais. E além de tudo isso, você pode fazer receitas saborosas com a manga, começando pelo suco, que é refrescante, que é gostoso, os licores de manga para acompanhar umas receitas especiais, bolos, pudins, mousses, coquetéis, enfim, uma infinidade de receitas diversificadas. Crie a sua e mostre pra gente.
A maçã é uma fruta originária da Ásia Central, mais precisamente das montanhas do Cazaquistão. Ela é cultivada há mais de 4.000 anos e foi levada para a Europa pelos romanos. Atualmente, a maçã é uma das frutas mais consumidas em todo o mundo. A história da maçã no Brasil se confunde com a chegada dos imigrantes, que vieram de todos os cantos do mundo no século XIX. Acredita-se que a maçã tenha sido uma das primeiras árvores cultivadas, quer dizer, a macieira, né? E seus frutos foram aprimorados ao longo de milênios. Relatos históricos indicam que Alexandre o Grande encontrou maçãs anãs no Cazaquistão por volta de 328 a.C. E aquelas que ele trouxe de volta para a Macedônia podem ter sido as precursoras das plantações de maçãs anãs. As maçãs também desempenharam papéis importantes na mitologia e nas religiões de várias culturas, incluindo as tradições nórdica, grega e cristã. Na mitologia grega, por exemplo, as maçãs douradas do jardim das Hespérides eram guardadas por um dragão e eram consideradas o símbolo da imortalidade. Na Bíblia cristã, a maçã foi associada ao pecado original de Adão e Eva no Jardim do Éden. Vocês lembram, né? A malandragem da cobrinha que deu a maçã para o Adão comer e aí eles foram expulsos do paraíso. Bem, em 2010, o genoma da maçã foi decodificado, proporcionando uma nova compreensão do controle de doenças e da reprodução seletiva durante a produção dessa fruta. Hoje existem mais de 7.500 variedades conhecidas de maçã, resultando em uma ampla gama de características desejadas. O termo maçã originou-se do latim mala matiana, que significa maçãs de Mário. Uma outra curiosidade mais conhecida sobre a maçã é a história de Sir Isaac Newton, que teria sido inspirado pela queda de uma maçã para formular sua teoria da gravidade. Embora essa história seja provavelmente uma lenda, ela mostra como a maçã pode ser inspiradora e simbólica. A maçã oferece diversos benefícios para a saúde. Dentre eles, a prevenção de doenças cardiovasculares e diabetes, o combate à prisão de ventre, o fortalecimento do sistema imunológico, o emagrecimento, a prevenção do envelhecimento precoce, melhoria do sistema nervoso e redução da ansiedade, eliminação de toxinas e manutenção da saúde bucal, porque ela é antioxidante. E a maçã pode ser utilizada em uma variedade imensa de receitas deliciosas. Dentre elas, tortinhas de maçã, bolo de maçã, maçã do amor, compota de maçã, salada de maçã, mousse de maçã, sucos de maçã, licores, vinagre, bolachinhas, geleias, enfim, tudo o que a nossa imaginação puder criar para colocar a maçã como ingrediente. Faça sua receita, crie uma nova, mande para a gente e conte a sua experiência.